quais tu diria que são as melhores formas da gente lidar com a nossa cabeça, assim? Porque hoje eu acredito que eu não sei quantos por cento das pessoas fazem psicoterapia, mas eu acho que melhorou com a pandemia e tal, essa tendência, mas não é a maioria, né? E a gente, querendo ou não, aqui tá espalhando conhecimento na internet que, de certa forma, agrega para as pessoas, assim. Então, como tu diria que é um bom jeito da pessoa lidar com a própria cabeça, assim, de, tipo, se ela tá mal, ela tentar melhorar, reconhecer comportamentos disfuncionais, assim, tem algum... Sim, eu diria para essas pessoas que é importante que elas olhem para si mesmas, né, e que elas entendam aquilo que elas estão sentindo, então começar a fazer esse trabalho de autoanálise, de você pegar um pouquinho, eu tô com raiva, por que eu tô com raiva? E o que me deixou com raiva? Eu já me senti assim antes? Quando que eu me senti assim? Por que eu me senti assim? Sabe, fazer esse trabalho mesmo, assim, interno, de você começar a se entender, acho que cuidar dessas emoções e entender que o problema não é a raiva, mas é o que eu faço com a raiva. Eu posso ter vontade de te matar, mas eu posso canalizar isso para outra coisa e eu posso até entender, mas por que eu tô com vontade de matar, né? E será que é matar mesmo? E se eu matasse, o que eu sentiria? E por que eu sentiria isso? E assim você vai trabalhando essas questões, eu acho que isso geraria bastante alívio e cuidar, lógico, do estilo de vida. Acho que isso é muito, muito importante. Todo mundo fala isso, mas é porque é a fórmula mágica, né? Pra tudo, assim. É você olhar pra sua rotina, você olhar para os seus hábitos, tentar ter bons hábitos, estar num ambiente que te motiva, com pessoas bacanas, que não te derrubam, e ter comportamentos funcionais. De modo geral, assim, estudar, trabalhar, se exercitar, dormir bem, comer bem. Não dá para ser um robozinho. Mas se a gente conseguir ali fazer um equilíbrio, tem um neuromédico que eu gosto pra caramba, depois eu te mostro o perfil dele do Insta, é bem legal. Eu acho que ele é aqui do Sul. Ele fala bastante assim, faz a regrinha do 90-10. Do 80-20, tipo assim, você faz 80 refeições boas e 20 ruins. Então, tipo, 80% das suas refeições são bacanas. E aí você tem 20% que você come um hambúrguer, uma pizza. Que o pessoal fala assim, pode comer pizza no final de semana? Diz que sim. Aí ele fala, pode. No final de semana pode. Então, assim... Faz a regrinha do 80-20, do 90-10, que tá tudo bem, né? Só não pode ser 50-50, senão vira o soma zero. Ou o contrário, né? Tipo, 40-60, e aí o 40 é o positivo e o 60 é o... sabe, assim, porque faz parte. Você vai, né? Hoje eu não fui na academia, ok. Não fiz, mas que isso, de repente, faça parte da sua rotina, assim, é importante. Quando a gente falou antes de um exemplo, tem uma coisinha que eu faço com os meus pacientes que é bem, bem bacaninha, assim. E aí posso até trazer um exemplo, assim, de você pegar e pensar assim, o que eu gostaria de fazer, né? Que se nada fosse acontecer, se não tivesse nenhuma consequência, que tipo de comportamento hostil que eu gostaria de ter? Gostaria de, sei lá, de pôr a pessoa pra fora de casa. E se você colocasse a pessoa pra fora de casa, o que você sentiria? Alívio. E quando você sente alívio, qual que é a emoção que está vinculada com esse alívio? Aí a pessoa fala, sei lá, bem-estar. E aí você vai puxando. E quando você sente esse bem-estar, o que você tá vinculado com isso? E como você sente com relação a isso? Você vai entendendo que muitas vezes a necessidade que você tem de ter um comportamento hostil com o outro está ligado a alguma coisa que é sua e que está te incomodando. E quando você consegue entender o que está te incomodando, isso te liberta. Então, vou dar um exemplo aqui de uma paciente que eu trabalhei. Ela tava assistindo uma série com um namorado, e o namorado, tipo, é bem inteligente e tal, e tava vendo uma coisa assim, meio de física e tal, e isso tava incomodando muito. E aí ela já estava reclamando disso algumas sessões, que saco, porque, chega final de semana, eu tenho que ficar vendo esse negócio, e você via que era uma coisa além, assim, né? Porque, ok, mexe no celular, sei lá, dorme, né? Pensa em outra coisa, não sei. Mas tava incomodando muito, assim, né? E aí, eu resolvi, então, olhar para aquela questão. Falei, por que está te incomodando tanto? Nossa, não quero ficar assistindo esse negócio, porque é a única hora de lazer e não sei o que, nananana. E aí, a gente foi conversando e foi vendo que, assim, o problema não era assistir, o problema era que quando terminava, comentava-se sobre. E ela, por não gostar e por ela não ter um entendimento ali tanto, ela não queria comentar. Mas por que ela não queria comentar? Porque ela achava que se ela não comentasse ou ela não souber comentar, o cara ia achar que ela era burra. Porque ela se achava burra com relação àquele tipo de assunto.
porque ele tinha uma ex-namorada que era muito inteligente. Tava tudo conectado. E aí, o que você faria? Eu colocaria ele pra fora. O que você sente quando você põe ele pra fora? Eu sinto alívio. E quando você se conecta com esse alívio, lá no fundo, qual que é a emoção que tá vinculada com ele? De aceitação. Aceitação do quê? Você se aceitar. Porque tirou o problema, mas o problema é tipo assim, você que já carregava que a namorada do cara era mais inteligente do que você, e que nananã, e que aí você ia ter que comentar do assunto no X que você não manja de engenharia, e aí o cara ia pensar na cabeça dele que a outra era melhor do que você, sendo que, ele nem tá com a outra, né? E ex boa não é ex, né? Então, é louco isso, né? E o que trouxe como consequência essa conclusão? De que não tinha a ver com ela, né? Não, mas, e aí ela alterou o comportamento? Total. E ela falou assim, nossa, caramba, era isso. Eu não tava... Porque aí para de sentir ódio, né? E aí depois veio toda essa conversa com relação a ex, né? Tipo assim... Porque, ok, podia até ser uma pessoa inteligente, mas não sei o quê. Por que você sente assim? Você sente assim em outros contextos? Não sei o quê. Da pessoa também, né? Porque às vezes assim... Pô, eu não entendo nada de engenharia, mas eu entendo pra caramba de outra coisa. Sim. E tá tudo bem, né? Às vezes eu não entendo nada de nada, mas sou uma pessoa super divertida, super legal pra... Então, dela entender coisas que, de repente... Porque se o cara namora com a menina, ele gosta da menina. Sim. Tem coisas ali que ele admira. A gente tem uma tendência a elaborar demais o comportamento do outro, assim, ter uma visão nociva, né? E pior que é inconsciente, né? Eu acho que muitas vezes porque você nem tem ideia de que é isso que você tá pensando, né? Porque na hora você não fala assim, não vou falar isso porque a pessoa vai achar que eu sou burro e vai achar que a ex-namorada é mais inteligente do que eu. Tu só não fala. Você louco, só tem ódio, né? Você fala assim, que saco, eu não quero assistir esse negócio, que cara chato, insuportável, eu queria que ele fosse embora, tipo... Porque tá mexendo com um negócio que é seu e que a pessoa não tem nada a ver, né? Que tudo seria solucionado se a pessoa observasse o próprio comportamento. Por isso que eu acho que isso é um exercício bem legal do pessoal fazer. Principalmente quando você sente sentimentos que não são bons, tipo inveja, considerados não bons, né? Porque aí começa a tentar olhar e falar, por que eu tô sentindo isso? E se eu pudesse, né? E se eu pudesse tirar da pessoa, o que isso me causaria? Como que eu... Porque aí você consegue entender alguma coisa que você, de repente, pode até trabalhar. Porque você pode fazer alguma coisa com relação a isso. Sei lá, eu quero entender de física, porque isso é importante no meu relacionamento. Tá bom, vai estudar física. Vai dos pré-requisitos do relacionamento. Do que você quer, né? E do que você quer pra sua vida. Tipo, ou você quer lidar com isso de uma outra forma, usando o que você já tem de estratégia e de capacidade, ok. Ou, de repente, você tá percebendo que, poxa, isso daqui é uma coisa que me abala e eu quero saber falar em público e eu vou correr atrás disso, porque isso é importante pra mim. E vai lá e faça isso, né? Assim... Se for bom pra você. Então, acho que isso é um negócio legal, assim, pro pessoal de casa fazer. Gostou desse corte? Deixa o like, se inscreve. Enquanto a gente tá aqui, tu tá apoiando a gente. Daqui a pouco a gente tá com 1 milhão. Tu vai falar que tu foi um dos primeiros, hein?